Meus amigos e minhas amigas, estamos chegando para mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando nessa derrota do Fluminense, meus amigos, derrota do Fluminense, colocando o tricolor carioca na última colocação do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, isso daí não é, né, de hoje, dessa situação aí do Fluminense, a equipe tricolor na última colocação do campeonato, isso não acontecia há 15 anos, inclusive, né? Quando o Fluminense, lá no Campeonato Brasileiro de 2009, inclusive, quando o Fluminense meteu uma arrancada para escapar do rebaixamento, que isso não acontecia, né? De uma situação da pior sequência, né? Na era Fernando Diniz, né? Inclusive, desde que ele voltou para o Fluminense em 2022, e aí tem a situação aí de grandes dificuldades para ter a equipe nas mãos. Então, meus amigos e minhas amigas, o Fluminense foi derrotado, 2 gols de William, uma em cobrança de pênalti, o outro em um contra-ataque, deu um drible em cima do Martinelli para fazer o gol da vitória. Então, temos aí o time do Cruzeiro, que é o sexto colocado na competição com 17 pontos, e o Fluminense na última, na lanterna do campeonato com 6 pontos ganhos, né, meus amigos? E tendo aí o... ampliando aí o time do Cruzeiro, manteve 100% de aproveitamento no estádio no Mineirão, né? Quarta vitória seguida na equipe do time do Cruzeiro, né? Inclusive aí que a gente tendo aí nesses detalhes todos. Mas vamos falar aqui de tudo que aconteceu aí no jogo, né? Que aconteceu nessa partida no Mineirão. Vamos falar aqui de tudo que aconteceu. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, ativando o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real, também deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do programa, também acompanhando pelas redes sociais, tá certo? E não esquecendo, hein? Não esquecendo, para que você possa acompanhar o nosso programa do Conversa Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, no canal do YouTube, e o programa ao vivo, todo sábado, às 11 da manhã, pela rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais, no YouTube, na rádio nsc.com, pela Rádiosnet e pela Dial 98.7 FM, para você que está acompanhando, tá bom, pessoal? Vamos falar aqui sobre o Fluminense. O Fluminense foi derrotado, né? Que é aumentando a crise no clube, né? Aumentando a crise, né? De uma crise muito grande do Fluminense e também a pressão em cima do treinador Fernando Diniz. E aí, meus amigos, né? O detalhe, né? O detalhe que aconteceu aí, o time do Fluminense não vence há 7 jogos, já amarga a última colocação do Campeonato Brasileiro, né? 6 pontos em 30 possíveis, né? Nessa competição, em 30 possíveis, né? Da gente entender isso na competição. Então, depois da vitória contra a equipe do. Depois da vitória do Vitória contra a equipe do Atlético Mineiro, empurrando o Fluminense para a última colocação. Eu nunca vi isso na minha vida. Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense, 4 campeões brasileiros no Z4. Que coisa, né? Que coisa, né? Diga-se de passagem que tá acontecendo aí. Então, o time do Cruzeiro chegando o terceiro jogo seguido sem perder, 2 vitórias e um empate, né? 17 pontos em 9 jogos, tem um jogo a menos, né? E a pressão em cima do técnico, o Fernando Diniz, é muito grande, né? Que foi campeão da Libertadores no ano passado, teve um início muito ruim do Campeonato Brasileiro, né? Lógico, muito ruim no Campeonato Brasileiro, por isso o Fernando Diniz vive seu pior momento desde que ele chegou, desde que retornou às Laranjeiras em 2022, né? Com o time na lanterna, sem vencer há 7 jogos, o treinador vive momentos de pressão e no Mineirão os torcedores chegaram a ensaiar um pedido de demissão do treinador, né? Então temos aí, nesse momento dificílimo para o Fluminense, diga-se de passagem, principalmente aí no comando do técnico Fernando Diniz. Mas vamos falar aqui do primeiro tempo de jogo, que as duas equipes fizeram um jogo movimentado desde o início, né? Foram 5 escanteios em 10 minutos, certo? Reais, né? Em 10 minutos, e chances reais de fazer gol, né? Para os dois lados.
no Fluminense, Lima e Marquinhos tiveram muito perigo ao gol do goleiro Anderson em 2 minutos de jogo, em 2 minutos de jogo. Cruzeiro correspondeu em seguida com o Felipe Machado, né, do lance de cruzamento que a bola passou raspando e em cabeceio do volante Lucas Silva, da equipe cruzeirense, e um chute do João Marcelo, o João Marcelo, zagueiro da equipe do time do Cruzeiro. E continuando movimentado na partida, né, em passe recebido dentro da área, o Marlon tocou na saída do goleiro Fábio, quase abriu o marcador. No lance seguinte, o goleiro Anderson deu um susto na torcida do cruzeirense e quase, né, marcou contra ao tentar um passe, né, para tentar um passe aí, inclusive. E na sequência o Lima levou o perigo, né, em nova finalização, né, e de fora da área, Cano e Lucas Silva também tentaram também marcar, mas os chutes não passaram por cima, né, da meta dos goleiros. E na etapa, no fim da etapa inicial, o primeiro gol, né, após a revisão do VAR, né, e tendo aí na cabine do VAR, inclusive, o árbitro assinalou o pênalti para o Cruzeiro, né, que teve aí uma polêmica, né, que os jogadores do Fluminense reclamaram muito, né, por conta da marcação do pênalti, polêmico, né, diga-se de passagem, né, após o toque de mão do Thiago Santos dentro da área, polêmica, né, dentro do jogo, e o William bateu no canto direito do goleiro Fábio, até encostou na bola, mas não foi suficiente, deixando passar para fazer o gol, o William, para fazer 1-0. Então, nessas situações aí, meus amigos, no jogo teve no jogo contra o time do Flamengo que teve aí nessas situações aí, em que o Davi Luiz, né, uma marcação polêmica de pênalti no jogo no domingo passado entre Atlético Paranaense e Flamengo, né, para a equipe paranaense, né, que tem na situação aí, ele tem nessa dúvida no meio do caminho aí, nessas circunstâncias aí, em marcação de pênalti na equipe do Cruzeiro aí, a favor do time do Cruzeiro, nesse pênalti a favor do Cruzeiro, que tem essa dúvida aí. Certo, pessoal? E a primeira grande chance na segunda etapa, né, do jogo, né, a primeira grande chance do segundo tempo foi do Fluminense, né? Cano recebeu na área, cabeceou com veneno, o Anderson salvou o Cruzeiro em grande defesa. Poucos minutos depois, Matheus Pereira correspondeu, quase ampliando a vantagem, né, de dentro da área, inclusive, mas tocou para fora. Em nova chance na área da equipe do time do Cruzeiro, né? O Cano cabeceou em um cruzamento para fora. Outra boa oportunidade para a equipe tricolor foi do Calegari, e recebeu e chutou cruzado, mas parou na defesa do goleiro Anderson novamente. E aí o goleiro cruzeirense apareceu de novo, dessa vez defendendo o chute do Cauã Elias, que entrou na segunda etapa, inclusive, né, após de uma boa jogada individual, né? E também o Fluminense nessa situação sem não conseguindo, né, sem forças para tentar conseguir de uma breaks, né, no finalzinho do jogo, né, diante do Cruzeiro, e que ficou com a vitória, ampliando nos acréscimos com o lance do lance feito pelo jogador William, jogada individual, saiu do campo de defesa, driblando o Martinelli, né, e limpando a marcação do Martinelli e fazendo o gol e fechando a conta. Então a equipe do time do Cruzeiro venceu essa partida pelo placar de 2-0, vai encarar contra a equipe do time do Bahia, na Fonte Nova, às 4 horas da tarde, pelo horário de Brasília, e o clássico Fla-Flu, né? O clássico Fla-Flu, né? O time do Fluminense, caso de derrota, a admissão do Diniz iminente demissão do Fernando Diniz possa acontecer. Então, o Fluminense tentando conseguir, né, tendo aí o Fernando Diniz, algumas substituições foram feitas na segunda etapa para colocar o time um pouco mais à frente, mas não conseguiu, né, com essa situação que o Fluminense teve aí na partida, né, que teve colocando aí, além também do Cauã Elias, o Terãs, o Renato Augusto, por exemplo, para tentar conseguir, né, para colocar na segunda etapa um pouco mais de ataque no Fluminense para a equipe tricolor, mas não conseguiu, né, ter esses resultados e acabou sendo derrotado. Então, meus amigos, Fluminense na lanterna, 6 pontos ganhos,
e o time do Cruzeiro é o sexto colocado com 17 pontos ganhos. Repito, o Cruzeiro contra a equipe do Bahia na Fonte Nova, às 4 horas da tarde de domingo. E o Fla-Flu também nesse horário, né, de domingo. E com a derrota tricolor, a demissão do Fernando Diniz é iminente. Então, bom, pessoal, caso de derrota do Fluminense, Fernando Diniz não será mais treinador do Fluminense, daquilo que está vendo aí nessa situação do Fluminense aí na última colocação. Mas vamos ver o que vai acontecer aí, tá bom, pessoal? Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor nesse pós-jogo. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando aquele like que ajude demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e ativando o sininho, tá bom, pessoal, das notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real, para você não perder nenhum programa ao vivo, também nos nossos pós-jogos, enfim, acompanhando aí de tudo que está acontecendo aqui no nosso trabalho. E também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, tá bom, pessoal? E não esquecendo, terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas, aqui no nosso canal do YouTube do programa, e também aos sábados ao vivo, às 11 da manhã, para a rádio NSC 98.7 FM, a onda que chegou ao seu coração, rádio Nossa Senhora de Copacabana, acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, também pelo site. Tá bom, pessoal? Rádio NSC.com, pela Rádiosnet, acompanhando tudo nessas informações do seu clube do coração, pela Dial 98.7 FM e também acompanhando também, repetindo pelo YouTube do Conversa de Torcedor, tá bom? Muito obrigado a todos pela companhia. Fique com Deus em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Até a próxima, galera. Fique com Deus. Tchau, tchau.